Eu vou me permitir, com a autorização dos dois colegas, fazer aqui uma inversão, porque dá-me a ideia que há uma sequência mais lógica, continuando o Jorge Paes de Sousa. Aqui o nosso colega, que é especialista da República, da Primeira República, tratou da questão da República, o Alberto Pena Rodrigues, que é das Ciências da Comunicação da Universidade do Vigo e que fez uma tese que eu tive o gosto de acolher na Universidade de Complutense sobre a questão da propaganda portuguesa, o apoio ao franquismo, a rádio, o cinema, os jornais, e por conseguinte analisou esta questão do Estado Novo, dos intelectuais e, concretizando um pouco mais, temos aqui o Jorge Paes de Sousa, que é do 620, doutorado pela Universidade de Coimbra, e que vai analisar exatamente um caso concreto de intelectuais e do homem que está ligado à direção do Secretariado de Propaganda Nacional. António Ferro, sidonismo golpista e propaganda fascista, até à direção do SPN, do Secretariado de Propaganda Nacional, 1918-1933. Eu passava ao Jorge Paes de Sousa. Obrigado. Boa tarde. Eu desejava começar por agradecer à excelente organização deste colóquio internacional, na pessoa da professora Maria Luísa Tucci, e também, claro, a presença dos colegas e o convívio intelectual e humano que tem sido o apanágio destas iniciativas desde 2005, desde Bolonha, 2005. E, por outro lado, também acho que, de facto, a ideia do professor Restrugal de fazer esta troca, esta permuta de intervenções faz todo o sentido, porque acabamos de ver a intervenção do Alberto Pena Rodrigues sobre a ação do Secretariado de Propaganda Nacional, que foi dirigido entre 1933 e 1949 a fio por António Ferro, portanto, a partir do ano em que a Constituição de 33 entrou em vigor, Salazar deu imediatamente posse a António Ferro, um intelectual, justamente. Ora, o que eu proponho aqui abordar é justamente o passado político de António Ferro, ou seja, porque é que, no fundo, e aparentemente, as pessoas podem pensar que o António Ferro não teria nada a ver com o Salazar em 33, mas como eu vou procurar mostrar, tinha muito a ver, de facto, com o Salazar. E neste sentido, eu vou abordar, vou dar um enfoque especial à primeira fase do comportamento político de António Ferro, que justamente se inicia em 1918. Portanto, Portugal está em guerra, o mundo está em guerra, e António Ferro é mobilizado para Angola como alferes miliciano para combater em Angola. Só dizer que esta primeira fase vai até, do comportamento político de António Ferro, vai até 32. É mobilizado nessa qualidade de alferes miliciano e quando chega a Angola, o então governador desta colónia, Filomeno da Câmara, imediatamente o nomeia secretário-geral de Angola. Por outro lado, é preciso ter presente que, eu disse já, Portugal estava em guerra, tinha 3 frentes de combate em Angola, em Moçambique, e desde janeiro de 1917 abriria-se uma nova frente de combate na Flandres, no norte da França. Por outro lado ainda, é preciso dizer que nós iremos analisar o comportamento político de António Ferro para este período numa perspectiva da história das ideias políticas e numa perspectiva da história cultural e intelectual. Ora bem, é o próprio António Ferro que, no último livro que publicou em vida,
eu não resisti ao apelo dos livros, publicou um livro intitulado Dom Manuel II, que, do meu ponto de vista, a historiografia não tem prestado a devida atenção. Neste livro, que é um livro, no fundo, de uma entrevista ao último rei de Portugal, exilado, então, em Inglaterra, o António Ferro escreveu um prefácio longo que funciona um pouco como uma espécie de memórias políticas, um projeto que ele tencionava vir a escrever, mas que, pelo que se percebe, ficou inacabado. E aqui ele explica qual foi, de facto, as figuras que marcaram o seu pensamento político e também a sua ação política. E começa por, justamente, dizer que justamente Sidónio Pais, que, como já foi referido, a 5 de dezembro de 1917, portanto, Portugal está em guerra, já disse, são 3 frentes de batalha, que faz um golpe de Estado em Lisboa. Sidónio Ferro, que arrebata, digamos assim, é um fenómeno de massas, e já tem sido... Sidónio Pais, peço desculpa. António Ferro é precisamente uma das pessoas que ficou marcado pela forma como Sidónio Pais aparece na vida política. Ele diz mesmo que foi Sidónio Pais a dar-lhe a primeira lição de nacionalismo político. Nós temos também que perceber que, nesta altura, Sidónio Pais tinha, assim que faz o golpe de Estado, suspende a Constituição de 1911, demite, Bernardino Machado foi 2 vezes afastado do poder, também com o 5 de dezembro de 1917, foi também afastado da Presidência da República e também afastou do poder Afonso Costa, o Presidente do Ministério, como então se designava. Mas mais, no dia 30 de março de 1918, publica uma nova lei eleitoral, que é matéria constitucional, como é sabido, onde, pela primeira vez, se prevê eleições para o Senado, que teria representação geográfica e corporativa. Ora, António Ferro, embora estando em Angola, calcula-se que em fevereiro, março de 1918, acompanha com muita atenção a vida política em Lisboa e em Portugal. Mas há uma outra figura que, justamente, segundo António Ferro, neste livro Dom Manuel II, há uma outra figura que marca profundamente o pensamento político de António Ferro. É justamente o então capitão de fragata Filomeno da Câmara, que havia sido nomeado governador de Angola por Sidónio Pais. Eu podia citar aqui essas influências que justamente António Ferro deu à luz, mas, como eu sei que o tempo é pouco, só vou citar o seguinte: diz ele, admirável personalidade esta de Filomeno da Câmara, que não foi ainda compreendida, vista na sua plena luz, demolidora, hora a hora, minuto a minuto, pela energia, pelo rancor, pela mesquinhez dos homens. Filomeno, colaborador próximo de Sidónio, um dos precursores indiscutíveis da Revolução de 28 de Maio, possuía todas as qualidades indispensáveis a um grande chefe. Fim de citação. A verdade é que Sidónio Pais faz também alterações muito profundas em matéria da chamada propaganda de guerra. E então, a nível externo, Portugal tinha, desde os governos da União Sagrada e da ação do Ministro da Guerra, Norton de Matos, por exemplo, uma revista que se publicava em Paris, chamada Portugal na Guerra, e Sidónio Pais imediatamente suspende essa revista e, atenção a este aspecto, nomeia Homem Cristo Filho,
diretor-geral de um organismo que ele designou de Direção dos Serviços de Informação e Propaganda da República Portuguesa, dos países amigos e aliados. Enfim, uma designação muito grande, mas é este personagem, Homem Cristo Filho, que fica encarregado da propaganda de Portugal no exterior. E atenção, este organismo, está estudado, não fazia só propaganda, fazia contra-informação. O Bernardino Machado, que estava exilado em Paris, foi objeto desta contra-informação da parte de, justamente, Homem Cristo Filho. Na ordem interna, a questão da propaganda era, de facto, decisiva para Sidónio Pais e o que é que ele fez? Fundiu a secção de fotografia e de cinema do Exército. E aquilo que nós podemos dizer, eram dois organismos que já existiam, justamente como organismos vocacionados para a propaganda de guerra, e a verdade é que no final do ano de 18, o que nós assistimos é que este organismo produziu 7 filmes. Vou rapidamente citar o título desses filmes: Colégio Militar, Exercícios Militares com a assistência do Presidente da República, Manobras do Campo Entrincheirado de Lisboa, Parada Militar do 5 de dezembro de 1918, portanto, a data do golpe de Sidónio, Proclamação do Sr. Dr. Sidónio Pais, A Última Parada a que assistiu o Presidente Sidónio Pais, Viagem ao Norte do Presidente Sidónio Pais, Viagem Presidencial a Elvas. Portanto, vejam que este organismo, sendo do Exército, estava claramente instrumentalizado ao serviço de Sidónio Pais e da construção da sua imagem política. Por outro lado, o que nós vamos assistir é que, no final da guerra, há um processo de, já foi referido um pouco pelo professor Vítor Neto, há um processo de reorganização das elites sidonistas. E o António Ferro, que é desmobilizado de Angola, e que, antes de ser mobilizado, era aluno finalista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, não volta à faculdade para acabar o curso e vai se dedicar ao jornalismo, mas é ao jornalismo político. Porquê? Porque ele vai ser o diretor, a partir de 1919, de um órgão de imprensa chamado O Jornal, e que era nem mais nem menos do que o órgão do Partido Nacional Republicano. Perdão, Partido Republicano Conservador. Ou seja, eu não referi há pouco, mas o Sidónio Pais também criou um partido de governo, esse sim designado de Partido Nacional Republicano. Ora bem, portanto, o António Ferro, quando é desmobilizado, dedica-se à ação política, marcado já por estas duas figuras, Sidónio Pais e Filomeno da Câmara. Depois, vale a pena referir que António Ferro faz uma estreia no chamado jornalismo internacional. E essa estreia é também sintomática porque ele foi cobrir os acontecimentos do Fiume. Como é sabido, Gabriel D'Annunzio tinha tomado a cidade de Fiume, uma cidade sob o mar Adriático, e justamente podemos dizer que António Ferro vai testemunhar no Fiume todo um primeiro ensaio, podemos dizer, de encenação e de coreografia política que D'Annunzio e o seu movimento de antigos combatentes da Primeira Guerra ensaiaram no Fiume. Vou só ler um pequeno passo que, de alguma forma, mostra esta coreografia pré-fascista, podemos dizer, que António Ferro testemunhou ao ir entrevistar Gabriel D'Annunzio em 1920, no final do ano de 1920. Perdão, que eu não encontro aqui de repente esse passo. Diz ele: Fiume prepara-se para a defesa. Esta cidade que eu vim encontrar numa sonolência triste,
acorda com o alvoroço, agita-se, grita, as bandas musicais saíram para as ruas a acompanharem o bailado heroico das bandeiras, o movimento das tropas é constante, os aeroplanos, as aves prediletas de D'Annunzio, desplumam-se pela cidade, em manifestos, os manifestos constantes do poeta. As cores de Itália pintam a cidade toda, pelas janelas, pelas paredes, pelos balcões, em milhões de estandartes e de emblemas. De quando em quando, D'Annunzio passa de automóvel, abrindo pelas ruas centros de entusiasmo e de crença. Vivo numa das horas mais luminosas da minha vida. Nesta manhã vibrante, sinto que tenho o céu azul por Macdam. No Teatro Fenice, Corrado Zolli, explica ao povo os motivos que levam Fiume a resistir ao Tratado de Rapallo. A multidão aplaude-o, sem o querer ouvir. D'Annunzio é um dogma. E, de facto, António Ferro transmite para Lisboa, em reportagens que são publicadas no Jornal do Século, esta movimentação de cariz militar que acontece na cidade de Fiume e vem a publicar, 2 anos depois, num livro sintematicamente intitulado Gabriel D'Annunzio e Eu, portanto, um livro cujo título revela bem a identificação pessoal e política do António Ferro com Gabriel D'Annunzio, vem a publicar uma série de elementos e de informação que tem muito a ver, de facto, com aquilo a que, justamente, a partir da Marcha sobre Roma, 1922 é o ano da Marcha sobre Roma, muito daquilo que é a coreografia fascista, com fotografias dedicadas pelo próprio D'Annunzio ao ferro, sempre fardado, e onde o elemento estético é um elemento importante. Diversos tipos de uniformes e, portanto, são elementos que António Ferro testemunha no filme. A verdade é que, no regresso a Portugal, António Ferro, e nós sabemos que António Ferro tem uma atividade muito próxima, uma relação muito próxima com Homem Cristo Filho, o tal que tinha dirigido aquele organismo de propaganda criado por Sidónio Pais, e é a própria mulher de António Ferro, Fernanda de Castro, que nas suas memórias fala das diversas visitas que António Ferro faz a Paris, onde vivia Homem Cristo Filho, e do convívio intelectual e das relações estreitas com Homem Cristo Filho. Para dizer que Homem Cristo Filho, em 23, vai justamente a Roma, vai entrevistar, tal como aliás vai, nesse mesmo ano, irá também o António Ferro, e publica uma entrevista no livro Viagem à Revolta das Ditaduras, e não só entrevista Mussolini, como publica em setembro de 23 o livro, um dos primeiros livros que surgiram sobre Mussolini, chamado Mussolini, Bâtisseur de l'Avenir. Vou tentar, enfim, ser um pouco mais sucinto, e a verdade é que Homem Cristo Filho torna-se um colaborador próximo de Mussolini, regressa a Paris, a conversão dele ao fascismo, deste antigo sionista, torna-se uma realidade. Convém dizer que Homem Cristo Filho era um grande jornalista português, tinha imensos artigos publicados na imprensa da Europa, por esse tempo, e vem a morrer em 28, justamente numa viagem para Roma, onde se iria avistar com Mussolini. Mussolini tinha o encarregado de organizar um grande congresso pan-latino, uma espécie de uma internacional fascista, e tinha também, nessa altura, sobre os seus ombros a responsabilidade de organizar uma grande obra sobre o fascismo, em 6 volumes, intitulada L'État Fasciste. Morreu no acidente de automóvel, mas António Ferro
em 1928, António Ferro publica no Diário de Notícias um artigo sobre Homem Cristo Filho, dizendo o seguinte: gostava de trabalhar com o Homem Cristo. Como um estudante gosta de trabalhar com o professor, justo, imparcial, que lhe dá hoje um 0 e amanhã 20 valores. Sabia dizer as palavras que feriam, que castigavam, mas sabia dizer aos mesmos, logo a seguir, as palavras que estimulavam e confortavam. Todos procuravam, à sua volta, fazer o melhor possível para conseguir a palavra boa, animadora, a palavra que levanta. Agora mesmo, Deus me perdoe, estou a escrever esta crónica e a pensar no que ele irá dizer-me. Se a achará boa ou a achará fraca. Se ficará contente, se franzirá a testa. E ao pensar que fui inferior, que posso ter desagradado, sinto o desejo quase irresistível de rasgar tudo quando escrevi e de chorar muito, a única literatura que não o pode enganar. Fim de citação. Bem, a verdade é que este foi um período em que António Ferro, de facto, conviveu com Homem Cristo Filho, um dos grandes especialistas em propaganda, e que quando se dá o 28 de maio de 1926, o general Gomes da Costa tencionava nomeá-lo novamente responsável como alto comissário para a propaganda de Portugal. Acontece que, como ele foi afastado do poder, este projeto não foi avante. Por último, eu diria que vou falar da dimensão em que António Ferro se liga ao fascismo, ao golpismo sionista, designadamente ao golpe de 18 de abril de 1925, e é impressionante, enfim, como cidadão, como historiador, ler um livro que se intitula O 18 de Abril, Elementos para a História de uma Revolução Vencida, da autoria de Jorge Botelho Muniz, também ele um antigo cadete sidónio, e também ele uma figura que teve diversas responsabilidades durante a ditadura sionista. Foi seu oficial às ordens, foi diretor-geral dos abastecimentos, foi diretor do jornal sionista A Situação, portanto um homem ligado também ao jornalismo e à propaganda, foi elemento do Senado sionista e, atenção, vai estar nas repressões sangrentas das revoltas republicanas, de 7 a 10 de fevereiro de 1927, e durante a Guerra Civil de Espanha, o Alberto não referiu, mas este mesmo Jorge Botelho Muniz vai ser o responsável, portanto, Salazar vai dar-lhe o comando da secção de combate da missão militar portuguesa de observação em Espanha. Este nome ilude perfeitamente. Eram os viriatos e Jorge Botelho Muniz vai estar justamente à frente da secção de combate. Vai ser também depois procurador à Câmara Corporativa. Para dizer que encontramos aqui um relato deste Jorge Botelho Muniz que é impressionante, porque de facto a República foi, estou mesmo a acabar, a República foi, diria eu, foi atraiçoada e foi subvertida por todo este pessoal político que nasce em plena ditadura sionista. Para terminar, com uma outra tentativa de golpe a que António Ferro, e que o diz, atenção, não referi isto, mas o António Ferro, neste livro, neste tal prefácio, diz claramente que esteve envolvido no 18 de abril de 1925 e noutras iniciativas que ele, por razões de espaço, não poderá desenvolver. Só dizer que há um outro golpe, que é um golpe onde os sionistas, já em plena ditadura militar, em 1927, procuram lutar pelo poder, é o chamado golpe dos fifis. Porquê? Porque junta Filomeno da Câmara, o tal antigo governador de Angola, em pleno período do sionismo, e Fidelino Figueiredo, um intelectual que também se tinha estreado para a política, justamente em pleno sionismo,
ao dirigir a Biblioteca Nacional e ao publicar em 26 um texto chamado O Pensamento Político do Exército. Ora, há uma série de militares, como Filomeno da Câmara, Moraes Sarmento, Henrique Alvão, um outro antigo cadete sidonista, António da Silva Monteiro e outros oficiais que procuraram aliciar o Batalhão de Caçadores 5, aquela que vai ser a unidade mais fiel ao Estado Novo, para fazer este golpe. Só dizer que, para terminar, que toda esta tentativa de golpe foi, de facto, esmagada pelas forças leais à ditadura militar. E vou só terminar com um passo deste prefácio, onde António Ferro justifica porque é que em 33, no fundo, ou pelo menos de uma forma indireta, em 33 está a tomar posse como diretor do SPN, do Secretariado de Propaganda Nacional, porque, segundo ele diz, recebeu a terceira lição de nacionalismo. Essa terceira lição foi também lhe dada, tal como a primeira, por um catedrático que se chamava Salazar. Diz ele só o seguinte: considero Salazar o ponto final da minha evolução política e moral, que devo no seu conjunto a 3 homens: Sidónio Pais, Filomeno da Câmara e Oliveira Salazar. Devo ao primeiro, resumindo, a revelação luminosa da ideia de chefe, o seu clarão, síntese da pátria que se sobrepõe em determinados momentos aos desmandos dos homens, às suas naturais paixões e aos seus naturais interesses. Devo ao segundo, ao Filomeno da Câmara, com o qual trabalhei e colaborei, a confirmação dessa ideia, que poderia ter sido, com Sidónio, simples aparição, simples momento de poesia. Devo ao último, Salazar, finalmente, a transformação da ideia no sistema, a certeza de que a palavra chefe, não digo ditador, contra o que pretende insinuar ou afirmar a má-fé ou o primarismo dos demagogos, não é sinónimo de inimigo do povo, de tirano ou de déspota, mas abreviatura, ao contrário, algumas vezes, da própria vontade nacional. Fim de citação. Agradeço muito a disciplina dos meus colegas, têm realmente feito as comunicações dentro dos seus tempos. Já agora até aproveitava só para esclarecer, quando o Jorge Paes de Sousa fala do segundo catedrático, que é Salazar, o primeiro catedrático é Sidónio Pais, justamente. Poderiam não ter percebido isso. O Sidónio Pais, além de major de artilharia, ele era catedrático de matemática da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra.